Então vamos lá, pessoal. Bom dia oficialmente. Bem-vindas, bem-vindos. Bem-vinda, Raquel. Agora a gente tem o Rio de Janeiro aqui também. Estamos ficando chiques. Bom, essa é a nossa primeira aula aberta do ano. A gente já teve um primeiro encontro que era exclusivo para a nossa comunidade, quando a gente estava contando para vocês alguns lançamentos novos internos. E hoje a gente está abrindo esse encontro também para pessoas que ainda não participaram do nosso curso, mas que também são empreendedoras, empreendedores. E a gente vai falar hoje de planejamento. Janeiro é o mês do planejamento. E aí, só para a gente se orientar, o Olho no Olho é um negócio de impacto social. Para quem ainda não conhece, nós temos 5 anos de existência. Nosso principal carro-chefe é o curso de gestão de negócios. A gente já teve 14 turmas. Muitas de vocês aqui já participaram. E são mais de 200 empreendedores que já passaram por aqui, em 11 estados que hoje estão sendo aos poucos pincelados por aqui. E além do nosso carro-chefe, que é o curso completo de gestão de negócios, que inclusive está com inscrições abertas, a gente tem as oficinas temáticas, que são oficinas de curta duração. No ano passado, a gente fez uma de metas e de plano de ação e de marketing e mídias sociais. E a gente tem também as nossas aulas abertas, que são esses encontros pontuais que a gente fala de um tema específico. E aí, hoje estamos chegando aqui na nossa primeira aula do ano, que é para a gente falar de planejamento. É, como que o nosso encontro vai funcionar hoje. E aí, pessoal, quem já conhece a gente sabe que é muita mão na massa, muita reflexão, muito questionamento. E para quem não conhece, se por acaso tiver com dúvida, se perder no processo, eu estiver falando rápido demais ou estiver falando estranho, pode levantar a mão, pode mandar no chat. Eu, Flávia e Sérgio, que também está aqui, vamos orientando vocês, seja aqui no ao vivo ou pelo chat, como vocês preferirem conversar. Vale a pena nos apresentar, né? Eu sou Isabela, para quem ainda não conhece, sou uma das fundadoras do Olho no Olho e hoje estou aqui com Flávia e com Sérgio, se quiserem dar um alôzinho. Olá, bom dia. Prazer, eu sou a Flávia e sou coordenadora de turma, responsável pelos conteúdos pedagógicos e o acompanhamento das turmas. Bom dia, eu sou sócio de Isabela e também trabalho no Olho no Olho, apoiando as turmas, o desenvolvimento dos empreendedores e os novos negócios. Bom, então, seguindo para o nosso conteúdo, hoje, para a gente falar de planejamento estratégico, a gente vai falar sobre objetivos dos nossos negócios para 2025. Vamos falar sobre metas e um formato para a gente definir essas metas. A gente vai voltar rapidamente no processo de investigação que vocês já receberam previamente antes do encontro de hoje. E aí vamos chegar na parte do plano de ação e da definição de atividades. E para a gente começar a falar de planejamento estratégico, é importante a gente fazer essa primeira diferenciação. Uma coisa é rotina, outra coisa é planejamento. Então, quando a gente está pensando em rotina, a gente está falando da nossa organização semanal, do levantamento da nossa lista de prioridades, aquilo que precisa ser executado dentro daquela semana. A gente está tendo uma visão um pouco mais de curto prazo e um pouco mais mão na massa e prática. Falar de rotina, organizar uma rotina, fazer gestão de tempo é muito importante para quem está empreendendo. Para quem está empreendendo sozinha, mais ainda, porque a gente vai precisar se dividir em diferentes papéis, em diferentes cenários. Mas é diferente de falar de planejamento estratégico. Então, quando a gente está falando deste planejamento, a gente está olhando para um objetivo no futuro
e pode ser um futuro de médio e longo prazo. Hoje a gente vai usar um recorte do ano de 2025, mas pode ser interessante, quem quiser fazer, um plano para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos. Empresas que são maiores e mais consolidadas podem fazer planos de 10 anos, e isso vai se desdobrando em outras ações. E para a gente conseguir desenhar um planejamento é, realista, é muito importante a gente ter uma investigação, fazer uma pesquisa que vai nos trazer dados, que vai nos trazer embasamento, e a gente não sair replicando atividades sem fim, dando uma trabalheira danada e que podem não levar a chegar nos nossos objetivos. Então, a gente vai falar hoje justamente desse ponto de transformar esse sonho em uma realidade, pensar nesse objetivo, nessa meta e transformar isso em ações, em atividades que vão nos ajudar a alcançar e chegar lá nesse nosso ponto de sucesso. E planejamento não é um dom que a gente já chega, faz o download ali, tá feito meu planejamento. É uma habilidade que a gente treina, que a gente esforça, que a gente pesquisa e que cada vez que a gente pratica, fica um pouco melhor do que na primeira vez. Então, é importante a gente pensar que esse é um conteúdo, um material, uma ferramenta que vai ser sempre aprimorada e quanto mais a gente usar, melhor ela vai ser para o nosso negócio. É, não é repetindo as mesmas coisas que a gente fez no ano passado que a gente vai chegar nesse lugar que a gente almeja para o ano de 2025. Um planejamento, ele requer mudanças, ele requer novas atitudes para a gente conseguir buscar novas soluções e chegar ainda mais longe. E aí, o primeiro passo para a gente conseguir chegar neste planejamento estratégico é a gente pensar, mas então aonde que a gente quer chegar? Esse planejamento está nos levando para qual lugar, para qual objetivo? E aí tem essa frase do filme, né, do livro Alice no País das Maravilhas, que o gato fala, ela tá perdida e pede ajuda para o gato. E aí o gato fala: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver um objetivo ou uma meta definida, tanto faz o que você vai fazer ao longo do ano. Mas se você quer chegar num ponto específico, num faturamento específico, num lugar, num objetivo diferente, você precisa ter esse lugar, esse objeto de desejo visível para você se direcionar até ele. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo aqui hoje. E aí eu vou pedir ajuda para a Flávia nos guiar nesse caminho para a gente se conectar com onde que a gente quer chegar. Perfeito, obrigada, Bela. Então, eu queria propor para vocês agora um exercício de escrita espontânea. Como funciona o exercício de escrita espontânea? Vou pedir para vocês terem papel e lápis ou caneta por perto. Quem não tiver, vai ter um tempinho para pegar. E funciona assim: a gente faz uma pergunta-chave e pede que vocês escrevam sem tirar a caneta do papel o que for vindo, sabe? Deixa vir e escreve a partir do que essa pergunta inspira, engatilha em vocês. Então a gente vai deixar uns minutinhos. Vamos escrevendo. Se não sabe o que escrever, ai, não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei o que escrever. É um exercício para a gente tentar driblar as nossas barreiras e deixar vir à tona a nossa criatividade. Porque esse exercício, né, de escrita, assim, né, de pegar, né, na caneta, no lápis, é um exercício ancestral que demorou milhares e milhares de anos para a humanidade conseguir desenvolver esse movimento. No entanto, agora, né, com as coisas de tecnologia, internet, a gente acaba abdicando um pouco, né, da escrita analógica, né, fica só no celular. Então, a gente vai sugerir esse exercício. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem.
E a partir daí, a gente vai pensar os nossos próximos passos, né? Como a Bela falou, planejamento é uma habilidade que umas pessoas têm mais, outra tem menos, mas não é um dom, né? A gente pode desenvolver essa habilidade. Então, por isso que a gente está fazendo esse passo a passo com vocês hoje. E aí, o exercício de escrita espontânea é isso. A gente vai lançar essa pergunta-chave, vocês respondem. Não precisa compartilhar o que não quiser, o papel não julga a gente, pode escrever o que quiser. E aí, a nossa pergunta-chave, né, tendo em vista o nosso encontro sobre planejamento estratégico para os nossos negócios em 2025, é a seguinte: onde você quer chegar com o seu negócio em 2025? Imagina que o ano é uma estrada, uma escada. Estamos aqui hoje, 21 de janeiro. O que está no topo da sua escada? O que é essa bandeirinha verde, né? Tendo em vista o seu negócio. Então, vou dar 4 minutos para vocês escreverem. Quem ainda não pegou um lápis e papel vai ter um tempinho. Deixar tempo de uma musiquinha de fundo aqui, para vocês responderem a essa pergunta. Onde você quer chegar com seu negócio em 2025? Beleza? Alguma dúvida? Então vamos lá. Flávio, você coloca a musiquinha daí? Vou colocar, tô colocando. Mais um minutinho, vamos finalizando.
Deu tempo de escreverem, vamos finalizando. Agora, a gente gostaria que vocês compartilhassem umas com as outras. A gente vai mandar vocês em trios para uma salinha menor. Quem ainda não conhece esse link que a gente está, nesse aplicativo que a gente está no Zoom, vocês não precisam fazer nada. Vocês vão ser enviados automaticamente. A Bela vai mandar vocês para uma salinha, vocês vão aparecer com mais outras duas pessoas. A gente vai deixar um tempinho, Bela, acho que vai deixar 12 minutinhos, né? Porque estamos dentro do tempo, para vocês contarem, né? O que vocês se sentirem à vontade para contar, né? Aquilo que eu falei, né? O papel não julga, né? Que vocês escreveram o que vocês quisessem escrever. Mas tem uma teoria dos povos originários australianos que é o Dragon Dreaming, né? É uma palavra do inglês que, traduzindo para o português, seria o sonho do dragão, que acredita muito nessa potência de a gente verbalizar os nossos sonhos, né? Tirar do individual e trazer para a comunidade. Então, verbalizem, pensando, não precisa compartilhar aspectos da vida pessoal de vocês, né? Mas pensando no negócio de vocês, verbalizem, né? O que que é isso que vocês desejam para o negócio de vocês? O que que vocês visualizaram, né? O que que é essa bandeira verde que está no topo da escada de vocês? Então, contem um pouquinho. Cada um vai ter 3, 4 minutinhos para contar para o outro o que que é esse objetivo para o negócio de vocês em 2025. Tá bom? Alguma dúvida antes da gente mandar vocês para a salinha? Elane? Bela, eu tô logada no computador e no celular, tá? Quando você for jogar, é só para você saber. Já vi, tô te mandando vocês duas para a mesma sala. A Então, Elane e a Elane vão para a mesma ação. tem salas com duplas e salas com trios, e vocês têm 12 minutinhos, então façam a gestão do tempo para todo mundo conseguir compartilhar seus sonhos, trocar ideias e se conectarem uns com os outros. Para quem tiver com a internet mais ou menos, eu sugiro fechar a câmera antes de entrar no teletransporte, porque às vezes a câmera aberta faz você se travar ou se perder pelo caminho, mas qualquer coisa a gente vai estar aqui nessa sala central para dar o suporte. Então, tô abrindo as salas e bom papo. Bom, então espero que tenha sido boa essa troca, essa partilha. Quem quiser, conta pra gente um pouquinho no chat como é que foi. Mas dando continuidade, pode compartilhar, Bê. Então, né, para desenvolver essa habilidade de planejamento, a gente começa desse objetivo, para sair desse mundo de Alice, dessa estratégia barata voa e saber onde a gente quer chegar. Então, a gente começa definindo esse lugar, fazendo esse exercício de escrita espontânea, de visualização. Então tá, eu sei onde eu. Ah, esse ano eu vou querer voltar, pode passar para o próximo, Bela. Vou querer voltar a estudar mais, vou pagar minhas dívidas, vou ter mais paciência com as pessoas na minha volta, com a minha família, com as pessoas do meu trabalho, vou parar de fumar, vou parar de comer doces. Ou seja, a gente já tem um ideal de pessoa que a gente gostaria de ser. Mas, no entanto, como é que a gente faz para conseguir percorrer esse caminho, né? Para não chegar no final do ano, dezembro de 25, 2025, e ai, novamente fazer aquelas promessas de ano novo que ninguém já nem acredita mais, às vezes nem a gente acredita mais na gente mesma, né? Tipo, ah, então tá. Então, o próximo passo é ajudar vocês a pensar esse caminho. A gente já tem um destino, mas agora, como a gente organiza a nossa jornada para chegar nesse destino, né? Tava lá a nossa bandeirinha verde no topo da escada, mas como a gente vai pensar todos os degraus para chegar nele? E aqui eu trago um conceito da administração, que é esse conceito que se chama metas inteligentes, que é uma forma de ajudar a gente a transformar um sonho, um objetivo em algo mais específico.
Ela se chama inteligente porque ela tem um significado para cada letrinha, que forma essa palavra smart, que em inglês, né, traduzindo para o português, quer dizer inteligente. Então, ela é uma meta que deve ser específica, isso é, ela está medindo uma única coisa, tem um objeto tangível que eu consigo identificar o que que é, ela é mensurável, ela pode ser avaliada de forma objetiva, eu consigo colocar uma quantidade, ela é atingida, né? É algo que é um crescimento para o meu negócio, que levando em consideração todas as questões de investigação, fatores externos e internos, ela é possível de ser atingida? Ela é relevante para a empresa no sentido do que a Bela estava explicando no começo da aula, de que hoje a gente está falando sobre estratégia, não rotina. Então a gente não quer só manter os nossos negócios no mesmo lugar. A gente quer promover uma mudança, a gente quer que a nossa empresa saia do ponto A e vá até um ponto B. Então é uma meta estratégica. Ela pode ser medida no tempo, a gente consegue dar um prazo, porque senão também fica aquela coisa, chopp amanhã, né? Encontrar um amigo na rua, vamos tomar um shopping amanhã? Vamos, fechou, fechou. Né? Ninguém marca onde, quando, o horário, e aí é aquela coisa que nunca acontece. Então, essas metas inteligentes são uma metodologia que ajuda a gente a sair, a tornar o nosso objetivo algo mais palpável, mais tangível, para que a gente consiga planejar esse caminho. Né? No formulário de inscrição, a gente pediu para vocês responderem, né? Onde eu quero chegar? Um pouco desse exercício que a gente já fez aqui agora nesse exercício de escrita espontânea também, né? Mas pensando no seu negócio, complete a frase, né? Onde quero chegar em 2025? Então, expandir, decolar, crescer, me organizar melhor, prosperar, ter um salário através do meu negócio, realizar planos. Tá lindo, mas agora como? Né? Como a gente sai desse lugar mais aberto e vai para algo um pouco mais específico? Então, eu pus um gatinho aqui, porque esse é o grande pulo do gato para a gente transformar os nossos objetivos para o negócio em 2025 num plano de ação em atividades, como a gente vai falar na próxima etapa. Então, agora o próximo exercício que eu vou propor para vocês é olharem para tudo isso que vocês escreveram e compartilharam sobre onde vocês querem chegar ao final de 2025 com os seus negócios e tentarem ser mais específicas, criar uma meta inteligente, fazer esse objetivo virar uma meta inteligente, dar um pulo do gato. Então, você quer crescer? O que quer dizer crescer? Quer faturar R$ 10.000 até o fim do ano? Se você quer prosperar, o que quer dizer prosperar? Você quer alcançar 30 clientes por mês, conseguir fazer 30 vendas por mês? Se organizar melhor, o que isso quer dizer? Eu quero implantar um sistema de controle de fluxo de caixa até abril. Quero me planejar, quero conseguir fazer um plano de ação e atualizar esse meu plano de ação uma vez por mês. Então, o segundo exercício é para que vocês consigam pensar de uma forma um pouco mais específica, né? Então, voltem para tudo isso que vocês escreveram e compartilharam e, a gente vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem escrever isso colocando um número e um prazo, né? Reparem que aqui sempre tem 10 mil, 30 clientes, um sistema, um plano de ação, né? Meu plano de ação. Né? Então, tentem pensar nesse objetivo de uma forma um pouco mais específica, tá bom? Dá 3 minutinhos para vocês pensarem nisso. Se vocês não sabem a quantidade ainda, não tem problema, a gente vai falar disso nos próximos passos. Mas tentem pensar nessa frase. Quero faturar X reais até tal data, mesmo que vocês não coloquem ainda o valor e o prazo, mas que vocês consigam formular essa frase.
E duas observações, gente. A primeira delas é que eu sei que muita gente tem medo de definir meta porque tem medo de não alcançar. E aí tem uma frase que o Sérgio falava muito nas nossas aulas e que eu gosto de relembrar, que as metas são oportunidades de aprendizado. Alcançou a meta, você vai olhar para ela e falar: o que que eu fiz que deu certo? O que que eu posso repetir? O que que eu posso melhorar? Não alcançou a meta, você vai olhar e falar assim: o que que eu fiz que não deu certo? O que que eu preciso fazer diferente? Então a meta, ela está nos orientando, ela está lá na frente, ela é nosso norte, ela nos impulsiona. A gente não precisa ter medo. A gente quer aprender com essa meta que a gente definiu. E a segunda observação que eu faria não tenha muitas metas, porque meta demais, a gente tem que desenhar muitas estratégias, muitos planos, é muita coisa. Então, a minha sugestão trabalha com uma meta de faturamento em primeiro lugar, e aí depois, se precisar, define mais uma, duas metas, mas mais do que 5 metas, eu já digo que é impossível. 3 metas é difícil, mas dá para levar. Então, avalie a sua possibilidade, seu negócio, seu tempo, sua dedicação e define um número de metas para você perseguir, sendo realista. Assim que vocês forem fazendo, vai mandando aqui no chat pra gente. Vai, escreve aqui e manda pra gente. Gente, Nayara, 4 quilos por mês. Vai você. E como a Nayara não colocou o prazo, desse jeito, chegar até o final do mês não existe mais Nayara. A Nayara acabou. Vai chegar no final do ano, né? Não, É, mas ganhar 4 o quilos final por do mês. ano. Ela colocou. É. Mas Então ela coloca colocou. o prazo. Ela colocou prazo por mês. É. Mas é por mês até quando? Sim, sim, sim. É. 5.000 por mês, perder 4 quilos, conquistar um cliente por dia. Ter um caixa no valor de 3 Metas mil, estão sendo exato. motivadoras, estou gostando. Ter um caixa no valor de 3 mil, também pensar o prazo. Raquel, até quando? Faturar 10 mil todos os meses até dezembro, conquistar 5 novos clientes por mês até dezembro. Perfeito, Débora. Aumentar meu Prolabore para 7 mil até julho, 700 até julho de 2025. Para um faturamento médio mensal de 3 mil até 2025. Fluxo de caixa no valor, retirada emergencial 300, retirada até junho de 3 mil. Ah, que legal, né? Era parabéns. Prosperar com 3 clientes diariamente, pelo menos nos 3 primeiros meses. Faturamento inicial de 5 mil até junho. E depois a organização das fichas técnicas. Organização das fichas técnicas. Colocar até quando também, Alexandre? Até quando você se planeja organizar as fichas técnicas? Implementar 2 novos serviços de vendas B2C, né? Que seria empresa para cliente.
Até o final Quero do ano, montar minha cozinha também vou até o final prazo. do ano. Isabela, gente aqui no olho no olho. Ana Hortelã, quero montar minha cozinha para abrir delivery, faturar no mínimo 15.000, contratar pelo menos uma funcionária até dezembro. Ah, entendi, Ali. Depois de junho, faturamento de também. Reserva de emergência para 6 meses de custo fixo até o final do ano. Ainda tem que pensar o valor, né? Ah, não tem problema. Produzir petiscos e marmitas congelados. Também pensar um prazo. Faturar 18K em média até o final do ano. Uhum. Rai, vou usar o seu exemplo daqui a pouco para a gente discutir um ponto das suas metas, que vai ser bem interessante. Uhum. Então, perfeito, gente. Conseguir definir uma meta de forma mais objetiva nos ajuda a chegar lá. Deixa de ficar vago, né? Não temos. A gente passa a ter clareza do que a gente precisa fazer, né? Não fica só, quero crescer. Não, quero alcançar tantos novos clientes por mês, por dia. Vai trazendo a gente para um plano mais tangível. No entanto, a gente ainda fica ok, né? Saímos desse, demos esse pulo do gato, né? Que isso, gente, façam para tudo na vida de vocês que sejam conquistas que vocês desejam realizar, né? Quanto mais específico vocês forem, mais fácil vai ser para vocês de alcançar. Mas beleza, a gente chegou, né? Muitas metas de faturamento, né? De que preciso vender 5.000 por mês, ter uma média de 10.000, 18.000, né? Daí cada um de acordo com a realidade, o tamanho do seu negócio, o contexto, né? O seu histórico. Ter uma meta de faturamento sempre é bom porque ela ajuda a ter essa visão do todo da empresa, né? Queira ou não, o financeiro ajuda a gente a olhar a empresa como um todo. É por isso que a gente sugere que pelo menos uma das metas seja relacionada ou a faturamento ou a número de clientes. Mas beleza, você já conseguiram dar esse pulo do gato de ser mais específico, colocar isso num valor e num prazo. E a gente chegou à conclusão de que a gente precisa vender mais para conseguir pagar as contas, para conseguir crescer o negócio, para conseguir ter uma funcionária, para conseguir ter uma cozinha própria, para conseguir aumentar o nosso prolabore. E uhul, você fazem uma grande venda, vamos comemorar. Mas socorro, não tenho dinheiro para produzir. Daí a gente cai nesse looping que às vezes dá um desespero. A gente não sabe se fica feliz ou triste porque vendeu, né? Se, eba, vendi, vai entrar caixa, socorro, vendi, precisa entregar. É o dilema Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, por onde começar? Pela investigação. Por isso que antes da aula a gente mandou para vocês todos aqueles materiais de análise de fatores internos, né? Ou seja, da porta para dentro, né, coisas que eu posso me organizar com relação à produção, ao financeiro, e fatores externos, coisas que dizem respeito a seu público-alvo, quem é o seu cliente, acontecimentos que são muito além do que a gente pode controlar, né? Pandemia, teve o desastre em Porto Alegre. Então, investiga, né? Onde estão as coisas externas que podem influenciar o seu negócio, positiva ou negativamente? Onde está o gargalo? Gargalo também é uma palavra muito usada na linguagem de administração. Pensa numa garrafa, né? Tá descendo tudo, e vem um gargalo. O que é que está te impedindo de vender mais, né? O que é que está gargalando a sua empresa? É a produção? É a divulgação? Ou você nem sabe e são os processos de organização? Você tem vendas, mas não consegue dar conta de entregar tudo? Isso é o melhor dos problemas, né? Mas geralmente é o oposto. Você produz, mas não consegue vender. Então, como você prioriza o que é mais estratégico para o seu negócio nesse momento? Né? Você tem que focar mais em organizar processos internos, em organizar a produção ou divulgar melhor de maneira mais estratégica, trabalhar uma comunicação mais estratégica para sua empresa, para os seus produtos. Por onde começar? Óbvio que é uma empresa, né? Um modelo de negócio, é um quebra-cabeça, né? Tudo anda meio junto. Mas a gente tem que ser prática e objetiva. No nosso dia a dia, a gente acorda e precisa começar por algum lugar.
né? Qual vai ser esse lugar por onde a gente vai começar? E por isso a importância da investigação, porque senão a gente acha que o nosso problema para vender mais é lançar um produto novo. Daí a gente tem maior gasto de energia, tempo, dinheiro para lançar um produto novo, lança e não vende, porque não era aquele o problema. O problema era que a gente não estava conseguindo comunicar corretamente com o nosso cliente, não estava conseguindo chegar no nosso público-alvo. Então, por isso a importância da investigação, que a Bela vai contar um pouquinho mais para vocês e a gente já pediu anteriormente da. Pode seguir, Bé. Legal. Então, são essas informações que a Flávia enviou para vocês antes do nosso encontro que vão te dar o embasamento, os dados, as informações necessárias para você conseguir criar um planejamento que seja realista. Então, se a gente pensar assim, ano passado eu faturei R$ 1.000 por mês, esse ano eu quero faturar R$ 10.000 por mês. É possível? Qual que é o tamanho desse desafio? O que que precisa ser feito para eu sair de 1.000 para 10.000? Quais são as condições necessárias para que esse grande salto seja feito? Ou talvez eu tenha colocado uma meta alta demais e eu precise dividir ela em etapas. Eu vou aumentar de 1.000 para 2, de 2 para 4, de 4 para 10. Como que vão ser essas etapas e esses caminhos? E aí, muito importante é a gente olhar para as expectativas, para as construções do nosso passado, porque esse passado te dá as informações necessárias para prever o futuro. Claro que tem coisas que não são previsíveis, a gente não vai imaginar que vai ter mais uma enchente e que tudo vai se perder e que os insumos vão acabar. Tem coisa que a gente não consegue prever, e aí a gente pega o nosso planejamento, adapta, contorna, muda o plano, muda o caminho, muda a meta se for necessário. Mas tem coisas que a gente consegue prever. Então, é muito importante a gente olhar quais foram as dificuldades e as oportunidades que a gente teve no passado. No ano passado, eu bombei na Páscoa. Nunca tinha imaginado que a Páscoa seria uma boa data sazonal para a minha empresa. Mas foi maravilhoso. Eu fiz uma parceria com uma outra empresa de mesa posta. A gente fez um programa em conjunto de almoço de Páscoa. Eu fiz uma outra parceria com uma moça que faz almoço e a gente foi para a casa dessa pessoa e montou esse grande encontro. Então, quais são as oportunidades que você viu no ano passado e que você pode impulsionar para este ano? E aí é por isso que a gente precisa analisar muitas das áreas da nossa empresa e que cada um de vocês vai precisar fazer perguntas específicas para o seu negócio. A Flávia fez um grande. é, Manual com algumas perguntas básicas que podem ajudar vocês a responder esta investigação, mas é necessário que vocês, que conhecem os seus negócios, que entendem do cenário que vocês estão inseridos, façam perguntas que sejam mais específicas. E aí, gente, quanto mais tempo a gente investe nessa investigação, nesses questionamentos e nessas pesquisas, mais chance tem da gente criar um planejamento que seja realmente eficiente, um planejamento que esteja alinhado com a resolução desses gargalos que a gente identificou, que a Flávia pontuou aqui para a gente. Então, tem uma meta de vender muito todos os meses, sei lá, R$ 18.000 todos os meses. Você tem produção? Você tem capacidade de contratar uma pessoa para te ajudar? Quais foram os produtos que mais saíram no ano passado? É uma aposta que vale a pena ser repetida? Quais foram os produtos que não saíram no ano passado? Você vai manter eles no seu catálogo? Será que faz sentido, trazer uma nova pessoa para a empresa? Será que faz sentido investir em marketing? Ou quantos clientes que você captou através do Instagram? Quantos clientes que você captou em feiras presenciais? Quantos clientes que apareceram por contatos do WhatsApp?
essas informações são cruciais para você desenhar o próximo passo e a próxima estratégia. Imagina, ano passado você teve um sucesso de vendas online, e aí você vai esse ano e desenha um plano que é fechar a loja online e passar para o presencial. Será que vai te ajudar? Será que está aproveitando as oportunidades que você criou e identificou no ano passado? Então, se questionem, se perguntem, façam investigações internas dentro da sua capacidade de produção, dentro da realidade do seu negócio, dentro das vendas e dos faturamentos, e façam questionamentos externos. O que que o mercado está indicando para esse ano? Como que vai ser a retomada da cidade? Tem algum tipo de auxílio emergencial que vai ser pago? As pessoas estão voltando para o trabalho? As pessoas estão comprando, ainda estão comprando online? As pessoas voltaram a comprar só no presencial? O que que são as tendências de Páscoa, as tendências de Carnaval, as tendências das férias? O que que vai sair? Sei lá, quais são as cores do ano de 2025? Você consegue fazer uma produção que esteja alinhada com essas tendências e oportunidades do mercado? Isso vai te ajudar a chegar no seu plano de ação. E aí, agora que você já sabe aonde quer chegar, é importante e é a hora de entender o que está te impedindo de chegar lá a partir dessa pesquisa. A gente vai pensar esses gargalos e essas oportunidades que você identificou na sua pesquisa e a gente vai traçar atividade A, atividade B, atividade C, que estejam alinhadas com a meta que você definiu agora no início do nosso encontro. Não é para a gente sair fazendo um tanto de coisa desembestado, sendo que essas coisas vão nos afastar dos nossos objetivos. Teve gente que falou aqui no nosso chat que tem o objetivo de ter um capital de giro ou de aumentar um Prolabore. Se o objetivo de capital de giro e Prolabore estão indo num direcionamento, se eu contrato uma funcionária, eu consigo aumentar o meu Prolabore? Ou eu consigo aumentar a minha produção e aí a minha produção aumenta as minhas vendas e aumentando as minhas vendas eu consigo aumentar o meu Prolabore. Quais são as conexões que você vai fazer para pensar atividades que vão te levar lá para frente? E um ponto importante é a gente saber o que a gente não vai fazer. A gente não dá conta de fazer tudo. É importante a gente dizer não para algumas coisas que podem nos desviar desse caminho. Então, essas atividades, elas precisam nos ajudar a chegar nas nossas metas e elas precisam resolver algum dos gargalos. Elas apontam para frente e pegam uma referência do problema ou da oportunidade que você já identificou. É por isso que é interessante a gente olhar para a raiz desse gargalo, para o problema inicial desse gargalo, para fazer um plano eficiente. Então, vamos supor que um dos gargalos que eu identifiquei dentro da minha empresa sejam as vendas em baixa. A gente estava até conversando aqui com a Doris no inicinho do encontro, e ela falou: ah, não, ano passado, 2023 minhas vendas foram ótimas, 2024 minhas vendas caíram muito, teve um cenário que foi devastador e que mudou todo o planejamento e as perspectivas que ela tinha para o ano. E aí eu vou pensar, ah, então eu quero lançar um novo produto bimestralmente, eu quero participar de 2 feiras por mês, eu quero fidelizar 5 clientes por mês. Essas atividades precisam estar alinhadas para a solução da raiz do nosso gargalo. No caso da Doris, ela identificou que as enchentes impactaram na venda, que talvez o público local que ela já esteja, que já conheça ela, que já valoriza o trabalho, que comprava com ela anteriormente, talvez não estejam mais num momento de comprar ou de gastar dinheiro com os produtos que ela poderia oferecer. Será que para eu resolver então o meu problema das vendas em baixa, eu vou apostar em participar de 2 feiras por mês,
num lugar que ainda não está totalmente é, com possibilidades de compra? Ou será que uma alternativa melhor seria eu tentar participar de feiras uma vez por mês em São Paulo? Ou abrir uma loja online? Ou criar uma logística de entrega para outros lugares e vender pelo WhatsApp e pelo Instagram? Então, para essas atividades resolverem uma questão do seu negócio, elas precisam olhar lá para trás e olhar para a raiz do problema. Quais são os motivos dessas vendas estarem baixas? São clientes desinteressados? São aumento dos concorrentes? É concorrente com preço mais baixo? Ou é concorrente com a qualidade de um produto ou de um serviço melhor do que a que eu estou entregando? É uma possível queda nas compras online? Ou é uma queda nas compras presenciais? Ah, é porque as minhas coleções já estão mais antigas e ultrapassadas e as pessoas estão buscando novidades, para cada uma dessas raízes, para cada um desses problemas, eu tenho possibilidades e atividades diferentes para solucionar essas questões. Então, essas atividades, elas olham para o problema e vão em direção à meta. Elas precisam estar nesse meio do caminho conectando problema e objetivo final. E na sequência, eu vou pensar o que que precisa ser feito para eu conseguir chegar nessas atividades. É o que a gente está chamando de subtarefas. Então, para eu lançar um novo produto bimestralmente, eu vou pesquisar as tendências do mercado, eu vou buscar parcerias com outras marcas para fazer collab, eu vou criar um produto temático para o carnaval. Para eu participar de 2 feiras por mês, eu vou pesquisar 10 feiras dentro do meu nicho, fazer inscrição em 2 feiras e aumentar a produção e o meu estoque de pronta entrega. Para eu conseguir fidelizar 5 clientes por mês, eu vou organizar a minha base de clientes, eu vou organizar uma lista de transmissão, eu vou mandar uma mensagem com as novidades uma vez por semana. E aí é aqui que eu queria, inclusive, aproveitar o exemplo do Raimundo e da Ana Paula. Então, os dois definiram uma meta de faturamento anual. Perfeito. Os dois precisam aumentar as vendas. E aí, os dois colocaram 2 atividades que podem ser importantes para chegar nessa meta de faturamento. Então, o Raimundo falou que ele quer começar a vender produtos congelados. Esses produtos congelados vão entrar aqui dentro da sua atividade. A meta é alcançar o faturamento X até dezembro de 2025. Uma atividade que vai me ajudar a alcançar este faturamento é implementar este novo serviço de venda de produtos congelados. Perfeito. A Ana comentou que ela quer aumentar o faturamento dela até X, até dezembro. E aí, uma das atividades que pode ajudar ela a alcançar essa meta de faturamento é implementar a loja online. Então, a gente tem uma grande meta lá na frente, piscando para a gente vender mais, vender X, capital de giro, aumentar a Prolabore. E aí a gente tem essas atividades que nos ajudam a chegar lá. Agora, se a Ana definiu que ela quer abrir uma loja online, ela precisa ter na raiz do problema dela já identificado que quais são os concorrentes que estão no mercado online, como é que são as tendências dentro desse mercado, quais são os preços que estão sendo vendidos, qual é a logística necessária. Eu tenho capacidade de entregar? Eu consigo produzir a quantidade necessária para vender online? São perguntas que a gente responde antes de definir que a gente vai abrir uma loja online. Da mesma forma para o Raimundo. Ele já disse que precisa aumentar o faturamento e que uma proposta é trazer esse novo produto congelado. Existe demanda nessa na cidade? Você tem freezer para fazer o estoque? Qual é a logística de comprar esses produtos? Ou você mesmo vai produzir? Qual é o tempo que essa produção vai te tomar? São perguntas que a gente responde antes de definir que a gente vai lançar esse produto.
Então, lembrando, investiguem, perguntem, questionem, para que as atividades que vocês estejam definindo para chegar na meta de vocês sejam de fato efetivas para solucionar o gargalo e para alcançar a sua meta. Mais um exemplo aqui de um gargalo que a gente pode ter identificado dentro das nossas empresas: baixa capacidade produtiva. E aí, a gente colocou uma meta de faturamento. A gente quer vender mais esse ano, mas eu já percebi que eu tenho uma baixa capacidade produtiva. As vendas estão legais, eu tenho público, mas eu cheguei no meu limite de produção. Como que eu vou crescer? Ah, então uma atividade pode ser contratar uma pessoa assistente para o processo produtivo. E aí, uma subtarefa para eu chegar nesse ponto é anunciar uma vaga pelo Instagram, selecionar 10 currículos, entrevistar 5 candidatas. Uma outra atividade pode ser rever e definir um novo mix de produtos. Por quê? Ah, porque eu vou queimar os estoques dos produtos A e B, eu vou eliminar do meu catálogo 3 produtos que demandam muito tempo, que me engessam e que não me liberam tempo para fazer outras coisas. E eu vou reprecificar os meus produtos personalizados, porque já que é um produto que vai me demandar mais tempo, eu vou cobrar por esse valor para chegar lá na minha meta de faturamento que eu tinha definido anteriormente. Uma outra possibilidade é buscar estratégias para diminuir o seu tempo de produção. Ah, eu preciso de 30% do meu tempo livre para dedicar para outras coisas. Ah, então eu vou comprar uma máquina de impressão rápida, eu vou padronizar as minhas embalagens ou os meus produtos, ou eu vou buscar uma solução que eu consiga congelar um pedaço da minha produção e já deixar ali meio em pré-preparo para depois agilizar o meu processo na hora de entregar o produto. Então, todas essas atividades precisam sempre resolver um problema, resolver um gargalo da empresa e te direcionar lá para frente para a meta e o objetivo que você iniciou. Então, agora a gente vai fazer essa primeira etapa do nosso plano, que é, a partir desses gargalos que vocês já sabem da empresa de vocês, a partir dessa pesquisa inicial do para casa, definir quais são as atividades que vão solucionar esses problemas e, se possível, definir subtarefas. O que que vai precisar ser feito para você alcançar a sua meta? Faz esse exercício pelo menos com um exemplo de um gargalo. Não der tempo de fazer muito, depois, quando a gente finalizar o encontro, vocês vão lá e exploram mais esses gargalos e possibilidades. Que eu vou dar aqui só 5 minutinhos para vocês fazerem essa lista de atividades e subtarefas, para depois a gente chegar no nosso plano de ação. Então, mãos na massa. E qualquer dúvida, podem abrir o microfone ou mandar aqui no chat que eu estou de olho.
Sei que é pouco tempo, mas é para a gente fazer pelo menos um primeiro exemplo. Alguém gostaria de compartilhar? Conta pra gente, Elane. Gente, olha só, eu coloquei fazer um prolabore de R$ 700. Parece pouco no momento, mas revendo sempre nas nossas aulas anteriores que a gente teve, e aí como eu reformulei tudo aqui, eu consegui, da última meta minha foi fazer um caixa, né? Um caixa na empresa que eu não tinha. Então, eu quero manter esse caixa, né? Para fluxos de vendas, alguma conta emergencial que tem, eu quero continuar mantendo. Então, para me fazer ele, que eu abri mão do meu Prolabore menor, né? Para me manter. Então, esse ano, até julho, eu quero aumentar meu Prolabore para R$ 700. Para me manter esse Prolabore, para conseguir ele, eu vou continuar fazendo. As minhas propagandas que eu tenho no WhatsApp Business, pelos grupos, que é onde que está sendo, assim, muitas vendas, né? E o site também, só que o site que eu montei, né? E aí eu não estou tendo muitas vendas nele, mas eu estou investindo onde as vendas estão saindo, que é o que você acabou de falar aí também, né? E tá Legal. indo. Então, eu vou continuar com as minhas propagandas no WhatsApp, vou aumentar as propagandas do site para ter um lugar a mais de vendas, né? E no curso também a gente aprendeu, eu diminuí aqueles produtos que me levam muito tempo na produção. Então, eu excluí esses. Ano passado, eu fiz muita parceria com boleira, com confeiteira, né, com loja também. E esse ano eu quero renovar essas parcerias, que é onde, com certeza, eu vou continuar fazendo o meu caixa e o meu prolabore vai estar aumentando. Eu espero que aconteça, né? Legal, Elane. Então, você mostrou pra gente que ano passado você tinha uma meta diferente, que você alcançou a meta de ter o seu capital de giro, e esse ano, então, a prioridade do negócio é aumentar o Prolabore. É super natural quando a gente está empreendendo, a gente precisar escolher aonde a gente vai, investir a nossa energia. E aí, eu acho que um ponto de atenção é, você falou, eu vou continuar isso. E no ano passado eu abri muitas portas de parcerias que podem me proporcionar boas vendas esse ano. E aí uma pergunta que é importante você se fazer é: ano passado você fez essas ações e foi possível de chegar no capital de giro. Se você repetir essas mesmas ações, vai ser possível chegar no seu faturamento? E aí você vai voltar lá no seu Prolabore ideal? Você vai voltar lá na sua planilha de custo fixo, vai aumentar o seu Prolabore, vai ver qual que é o faturamento necessário, vai ver se é necessário mudar a precificação dos seus produtos, vai rever esse mix de produtos que você falou, você já tirou os que demandavam mais tempo. Então, responda essas perguntas para saber se dá para eu repetir o que eu fiz ano passado, que deu certo para eu fazer o meu capital de giro, ou eu ainda vou precisar trazer novas atividades para chegar lá nesse objetivo do aumento de Prolabore. Eu Rai, acho que é eu vou importante. passar aqui rapidinho para finalizar uma parte do plano, mas depois eu abro de novo para a gente trocar mais ideia. Só uma observação para a Ilane também. Para você aumentar seu Prolabore para 700, você precisa aumentar suas vendas para quanto? Ter uma noção de faturamento também. E Conseguir aí, quantificar o faturamento também. a gente Hoje, trouxe. Só um para mim, minutinho, Elane, aumenta. só para eu conseguir fechar aqui a explicação do conteúdo. A gente fez essa primeira etapa definindo as atividades. O que a gente tem até agora é uma lista de gargalos e uma lista de atividades. Esse é o momento que a gente pega essas atividades e transforma em um plano de ação. E aí, para a gente ter um plano de ação, a gente precisa do verbo e do objeto, que é o que a gente fez agora na lista de atividades, mas a gente precisa do tempo e do responsável. O que que é o tempo? É o prazo que essa atividade vai ser realizada. Então, voltando lá no exemplo que a Ana Paula trouxe aqui no chat, ela falou: eu vou
lançar a minha loja online até fevereiro. Se a gente coloca, vou lançar uma loja online. Vai ser para aproveitar as vendas de carnaval? Vai ser para o Dia dos Namorados? Vai ser para o Natal do ano que vem? Qual que é a pressa que eu tenho para implementar essa atividade e a partir de quando que ela vai começar a me gerar frutos? Eu vou implementar a minha loja em fevereiro, porque no carnaval eu vou começar a testar as vendas online, aprender mais sobre a logística e sobre as entregas. E em junho eu vou estar com uma estratégia em peso para aproveitar o Dia dos Namorados com as minhas vendas online. Já vou ter testado, aprendido, errado, refeito. É em junho que essa atividade vai começar a me trazer os frutos que eu queria. Então, eu vou pensar que o meu faturamento vai começar a aumentar mais significativamente a partir do momento que essa loja já tiver mais consolidada, com um fluxo de vendas maior. E aí, a minha dica é: não coloquem prazos longos demais. Coloquem datas mais específicas. Quando a gente fala aumentar a frequência de posts na rede social, é muita coisa e é o tempo todo. Então, se não fizer, também pode ser amanhã. Mas se você define, eu vou fazer um calendário de posts para o mês de fevereiro até o dia 24 de janeiro. Eu vou desenvolver a minha campanha de vendas de carnaval até o dia 2 de fevereiro. Eu vou fazer inscrição numa feira presencial até o dia 10 de fevereiro. Eu vou começar a implementar o meu serviço de vendas de congelados até o dia 20 de fevereiro. Coloca data, porque quando a gente está empreendendo sozinho e a gente é o nosso próprio chefe, a gente flexibiliza às vezes um pouco mais. Então, essa data do seu plano de ação é o que vai te trazer para a realidade, para a urgência, e é o que vai te ajudar a controlar se você vai chegar lá no final do ano e alcançar a sua meta. E aí aqui tem uma coluna de custo e uma coluna de status. Então, para cada uma dessas atividades, é interessante que você também saiba quanto que vai te custar para implementar essa estratégia e que aqui dentro do olho no olho a gente faz o acompanhamento semanal, pode ser quinzenal, mensal já fica um pouco solto, mas qual é o status de cada uma dessas atividades? Ela está em andamento? Ela está atrasada? Não precisa ter medo de falar que está atrasada, não. Aqui no olho no olho a gente coloca atrasado em vermelho brilhante, que é para a gente saber. Esquecemos de fazer isso aqui, vamos precisar correr atrás, vamos precisar atualizar aqui o nosso plano de ação. Então, esse papel é para ser seu amigo, é para ser vivo, é para ser revisitado com frequência, para você conseguir chegar lá no final do ano e não acontecer dos seus planos não terem se realizados. Você guardou o plano na gaveta? As estratégias que você desenhou, você esqueceu depois do carnaval? Ele é para ser seu melhor amigo, é para abraçar e levar para todos os lugares. E aqui, este é o formato que a gente usa dentro do olho no olho. A gente tem essa planilha, quem já faz parte da comunidade já tem acesso a ela. Quem ainda não fez o nosso curso, a gente vai liberar o acesso para vocês. Mas o importante é vocês usarem a ferramenta que é mais prática e que vocês vão realmente olhar para ela com frequência. Se a sua ferramenta é um quadro de giz na parede, perfeito. Se a sua ferramenta é um aplicativo no celular, tipo o Trello, perfeito. Se a sua ferramenta é caderno e caneta, perfeito. O importante é que você use. Pode ser post-it, pode ser aplicativo, pode ser papel, pode ser giz. O importante é você utilizar. Então, saindo do encontro de hoje, quem já tem a planilha e quiser seguir na planilha, estamos aqui abertos para apoiar vocês na construção desse plano. Quem não tiver e quiser utilizar, vai receber a planilha pelo WhatsApp, mas vocês vão sair daqui, pegar a lista de gargalos, pegar a lista de atividades e vão consolidar essas atividades em um plano, definindo quem é que vai executar e até quando. E vocês vão abraçar esse plano como se ele fosse o seu melhor amigo
e levar ele para todo canto, sem guardar ele na gaveta e deixando as suas promessas serem promessas. A gente vai transformar elas em realidade. Esse é o nosso grande objetivo com essa aula de planejamento. Acharam que era só vir aqui, fazer o desenho, definir meta do ano, quero emagrecer, quero vender mais. É agora que a gente vai fazer a diferença. Flávia, me ajuda aqui. Me perdi em alguma explicação? Faltou algum ponto importante? Acho que assim, curta a gente, né, aqui os próximos passos, né, não vou repetir o que a Bela falou, né, mas arranjem as ferramentas de formato, façam essa revisão constante. E aqui eu queria complementar com curtam um processo, né, que seja algo leve, divertido também, né, que seja algo penoso para vocês, para se vocês trabalham com mais alguém, né, para suas equipes, né. Então, a ideia é que o, o plano de ação, as atividades, né, fazer essa revisão também vire uma atividade de rotina, né? Deixe de ser uma questão de planejamento estratégico e vire algo igual no olho, assim, a gente se reúne toda segunda tarde, toda segunda, 3 da tarde, eu, Bela e Sérgio já sabemos que vamos reunir. É um Excel, não precisa ter formato bonito, assim, um Excel com 3 coluninhas, assim, as atividades, quem que é o responsável, como que tá indo, um farolzinho de cor, né? Então faz de um jeito que fique fácil e possível para vocês também, até que isso entre na rotina de vocês. E no mais, compartilhem. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp da comunidade Olho no Olho. Ele é aberto para todo mundo interessado em conversar, trocar sobre empreendedorismo, gestão de pequenos negócios. Quem ainda não está no grupo, manda uma mensagem para mim ou para a Bela depois, que a gente manda o link para vocês entrarem no grupo. Tem tanto nossa comunidade de ex-alunas e ex-alunos, quanto pessoas interessadas em fazer o curso, ou pessoas apenas interessadas em empreendedorismo, que querem uma rede de apoio. Então, vão contando para a gente ao longo do ano como que está sendo esse acompanhamento das metas e atividades dos negócios de vocês. Até o final do dia de hoje, a gente envia a gravação desse encontro para quem quiser rever algum pedaço e esse material. E aí é só vocês clicarem aqui para quem ainda não tem acesso à planilha poder pegar esse modelo e implementar no negócio, se tiver interesse. A gente fez só o comecinho, a gente chegou ali na pontinha do iceberg. Na hora que você for realmente pensar em todos os gargalos e pensar em todas as atividades, se surgir uma dúvida, uma inquietação, algum ponto que vocês queiram trocar e conversar, nós estamos à disposição. Pode chamar a gente no WhatsApp, pode acionar o grupo da comunidade. O grupo da comunidade é maravilhoso porque tem gente de todas as áreas e que provavelmente já enfrentou os gargalos que você está enfrentando agora. Então, é uma ótima oportunidade de aprender com quem já aplicou e já realizou. E nós estamos aqui para palpitar, né? Que é a nosso hobby dentro do olho, é a palpitada no negócio dos outros. É, Vou pra- reforçar um ponto só, Bela, que Flávia falou. Não é para ser sofrido, não, gente. Isso é a vida do dia a dia de empreendedor. Então, dá para fazer as coisas. Olha, hoje eu fiz isso aqui, foi bom. Amanhã eu fiz isso aqui, não foi tão bom. É assim, vai ser cada dia de uma forma distinta. Mas não é o sofrimento assim de, ai meu Deus. Vou ter que fazer isso o resto da vida, vou ter que enfrentar isso do resto da vida. É para fazer assim, igual você está fazendo ali o brigadeiro, igual você está vendendo a semente, igual você está fazendo o artesanato, vai sendo assim. Tem dia que fazer a peça de artesanato é melhor, tem dia que é pior, mas não dói você fazer esse planejamento. E aí, talvez seja interessante você pensar já as macroatividades até o final do ano. Então, no caso do olho no olho, a gente já tem um desenho mais macro de quantas turmas vão acontecer, quantas oficinas a gente vai trazer, quais são as parcerias que a gente quer buscar, quais são os serviços que a gente quer implementar. Mas é difícil a gente prever todas as atividades que a gente vai estar fazendo até o dia 28 de dezembro. Então, se for necessário,
foca nesse planejamento mais específico, nos 3, 4, 6 meses iniciais do ano, depois chegou ali no meio do caminho e traça as novas atividades específicas. Por quê? O meu grande objetivo era lançar o serviço dos congelados. Lancei, testei um mês, testei dois, testei três, vi que não está trazendo o resultado que eu tinha esperado, vi que esse serviço não está me ajudando a levar para minha meta. Repensa. Não é porque você escreveu no papel que você vai lançar um serviço que você tem que continuar isso até o final do ano. Não trouxe o resultado, avaliou, pesquisou, entendeu? Muda a rota, atualiza o plano, traz novas estratégias, traz novas atividades. Então é para ser amigo e para ser prazeroso. E é para ser um indicador de tô indo para onde eu quero chegar ou tô me perdendo aqui nesse caminho porque no meu plano falou que eu ia lançar o serviço de congelados e aí de repente eu tô servindo almoço. É para a gente se questionar e ver se a gente está chegando lá. E só para a gente fechar aqui nosso encontro de hoje. A gente vai encerrar aqui, mas a gente ainda vai deixar aqui mais 10, 15 minutinhos para trocar uma ideia, tirar dúvida. Mas eu só queria lembrar para quem já é da nossa comunidade, para quem já fez o curso, que a gente está com as inscrições abertas para a nova turma. Então, se vocês tiverem amigas e amigos empreendedores que vocês acham que poderiam ganhar com esse conteúdo, indiquem para a gente. E se você é nova ou novo por aqui, essa é só uma aula aberta que a gente está trazendo um conteúdo específico para trocar com vocês. Mas a gente tem o nosso curso completo, que é uma com duração de 4 meses, que a gente vai falar de muitos temas dentro do empreendedorismo. A gente vai fazer aquele beabá, a gente vai falar de organização das contas, a gente vai falar de fluxo de caixa, a gente vai falar de precificação, marketing, vendas, mídias sociais. Então, são 4 meses de aula com o nosso acompanhamento, com muita mão na massa, 2 vezes por semana e ao vivo aqui nessa plataforma do Zoom. Então, se você ainda não participou e tem interesse, precisa dessa mãozinha aí para colocar as coisas em prática, também é só fazer sua inscrição e chamar a gente por aqui. Agradeço a participação, a presença de todo mundo e eu espero que esses sonhos que vocês desenharam logo no inicinho do nosso encontro se tornem realidade e que vocês possam compartilhar com a gente lá em dezembro como é que foi essa jornada durante o ano e essas atividades que vocês desempenharam. Ô, Bela, eu vou só também dar um recado. Quem quiser, quem tiver interesse em conhecer o ERP gratuito do Asas e a possibilidade de abrir a conta, dá uma olhada no grupo que a gente está mandando informações lá. Ou então manda para a gente uma mensagem que a gente vai respondendo. O pessoal tá usando, começando a usar aqui. Ele vai trazer vantagens para vocês poderem controlar esse dia a dia também das operações, igual vocês estão falando das metas aqui. Perfeito. Antes da gente já abrir para dúvida e bate-papo, vamos tirar uma foto para registrar esse encontro? Vamos. Bora. Quem tiver por Adoro, você lembrou. abrir a câmera. Nossa, a gente tem uma abelha aqui. Enquanto eu tô falando, eu não sei se vocês estão vendo que eu tô gesticulando esse tanto. Um pedaço é porque eu gesticulo, outro é porque tem uma abelha aqui me sondando. Flávia, você consegue tirar daí, por favor? Tira, peraí. Deixa eu deixar aqui as coisas. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Pessoal, quem nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E quem quiser ficar mais um pouquinho, tirar dúvidas, quiser trocar sobre seus planos e atividades, ainda seguramos aqui mais 10, 15 minutinhos. Né? O Rai ia compartilhar, mas não deu tempo. Não sei se você quiser compartilhar ainda, Rai. Oi, posso. É, Na verdade, eu acho que eu vou até mudar o foco, porque com questão ao planejamento, tem alguns itens que eu até tinha colocado no ano passado, mas não consegui implementar.
principalmente questão de produção, que eu percebi que sozinho é muita demanda, né? Você tem que fazer tudo um pouco. Então, eu acho que eu tenho que ter alguém fixo mesmo e direto, querendo ou não, quando você está com freela, você fica na mão, né? E aí, esse ano, uma das metas para atingir esse objetivo é contratar alguém fixo para ficar mais tempo e eu poder não ter que vir para cá fora do meu horário, né? Que aí eu ficaria ainda com algumas horas livres do dia. E eu fiz análise agora desse esse ano, e aí eu tô com dúvidas, tipo assim, dos horários mesmo. Eu acho que eu já percebi que não compensa abrir às 8. Acho que o movimento começa a partir de 9 mesmo. E outra questão seria o domingo, porque analisando os domingos, eu não consegui definir se tá valendo a pena, sabe? Abrir nos domingos, porque o custo é mais alto de freela, a diária fica mais alta e e não tem um faturamento que é constante, sabe? Tem domingo que é ótimo, tem domingo que é horrível e eu não consegui chegar num número que, tipo assim, eu tenho que vender tanto para compensar abrir nos domingos. Aí a minha dúvida seria como que eu chego nesse número? Qual que é o valor que eu tenho que vender no mínimo para ver se compensa? Uhum. Raimundo, dá para a gente simular isso com as vendas, mas como é que eu te adiantaria aqui essa conta? Um, você tem, pensando que a única coisa que você está analisando é o domingo, por exemplo. E aí vale para todo mundo a gente pensar aqui. Porque às vezes, fazendo uma vírgula aqui, tem negócios que estão abrindo, que abrem no domingo, por exemplo, e que abrem, não é o melhor dia de vendas deles, mas eles abrem porque é um dia que os outros estão abertos. Então, tem uns empreendedores que eu conheço aqui na região de Brumadinho, e que eles abrem vários dias da semana. Domingo não é o público principal deles, mas eles recebem algumas pessoas e os outros estão abertos. Então, se chegar num lugar e não ter o seu lugar aberto para eles, eles acham pior. Mas considerando que não é por isso que está abrindo para gerar o recurso, faça a avaliação de qual é o seu custo adicional para o domingo. Então, é como se a gente estivesse analisando só o domingo. Então, para eu ter para eu abrir domingo, eu tenho um custo adicional de X. Eu tenho que colocar uma pessoa ali dentro para trabalhar. Essa pessoa custa tanto. Eu tenho os custos fixos ali do dia. Por exemplo, se for possível fazer uma aproximação, quanto que eu gasto de luz para estar aberto no domingo? Quanto que eu gasto de outras coisas específicas do meu custo fixo, dos meus custos variáveis da loja para poder abrir neste domingo? Então, vou somando esses custos. Se for domingo, eu tenho que estar presente também. Por quê? Porque eu não posso deixar a loja aberta só por conta do Sérgio. Então, você pode arbitrar duas coisas. Arbitrar dentro do seu Prolabore o quanto seria para um dia e colocar ali dentro. Ou uma outra coisa que é um pouquinho mais subjetiva, que é, assim, eu estou com vontade de trabalhar domingo? Por enquanto, eu estou só no financeiro, né? Vamos colocar ali todos os custos adicionais. Então, quando você somar esses custos, o do dia de uma pessoa que você está contratando, mais o do custo de água, mais o de custo de luz, eventualmente, se você quiser, pode colocar um pouco do Prolabore ali só para fazer uma simulação. Vamos supor que para abrir no domingo, você vai gastar R$ 500. Um número chutado aqui, R$ 500 ali para você abrir no domingo. Ok. Então, para eu chegar em R$ 500 de vendas, eu sei que você é uma pessoa mais controlada ali, pegue a sua margem
média que você tem dos produtos ali, considerando que domingo você vai vender mais ou menos a mesma coisa. Se for diferente as vendas no domingo, você faz as contas caso a caso. Mas supondo que seja as vendas como outro dia de semana. Eu tenho 30% de margem. Então, você já sabe que você precisa de R$ 500 ali para abrir o seu negócio. A sua pergunta é: quanto que eu preciso de para vender? Se você sabe que você tem 30% de margem para poder vender esse dinheiro, então esses 500 seriam os seus 30% de margem. Quanto que vai ser assim os 100% da venda ali? Então já faço a conta aqui junto com você para você ver. Olha, é quase uma regra de três. Os R$ 500 vezes 100, que é o 100%, dividido por 30. Então, nessa conta aqui, você teria que vender R$ 1.666,67 para valer a pena você vender, você abrir a loja adicionalmente no domingo. Uhum. Então dá para você fazer esses cálculos e essas simulações. Eu vendo 3 mil se eu abrir no domingo. Ah, então, pô, super compensa. Eu vendo 1.000, então, talvez não, sob o ponto de vista só financeiro que a gente está analisando, não vale a pena eu abrir a loja no domingo. E é claro, gente, que a gente pode fazer, inclusive, testando. Porque quando a gente está abrindo a loja, no domingo, às vezes a gente nunca abriu, não sabe como é que funciona exatamente. Então a gente pode testar 4 semanas, por exemplo. E vamos vendo qual que é o faturamento. A número eu faturei 1.000, na outra 2.200. Então, na média valeu a pena? Na média valeu a pena. Na média não valeu a pena. Então você toma a sua decisão. Entendi. O cálculo que eu tinha feito era tipo a soma do meu custo fixo dividido por 30. Aí de custo eu tenho R$ 300 por mês, ó, por dia. Então eu colocaria esse custo e faria a conta com a minha margem. Então, vou só fazer. Olha o que ele está fazendo, viu, gente? Vamos explicando aqui. Ele pegou o custo fixo dele, só o custo fixo, e dividiu por 30. Ele tem o aluguel da loja, tem tudo isso ali. O que que eu fiz separado aqui? Eu fiz o custo variável, para quem já fez o curso do olho no olho, que agora tem a maioria. Por que que eu não fiz o custo fixo? Porque se ele abrir a loja aos domingos, ou se ele não abrir a loja aos domingos, ele vai pagar a mesma coisa de aluguel. Então eu não considerei o seu custo fixo ali. Eu considerei só qual que é o custo adicional. Então o custo adicional é de luz adicionalmente que eu teria que gastar, de uma pessoa adicionalmente que eu teria que gastar, etc. Porque no seu custo fixo vai sempre valer a pena. Porque se você está abrindo alguma coisa a mais e o seu custo já é fixo mesmo, se você vender R$ 10, são R$ 10. Então, na sua margem de 30% aí, chutando aqui, já são R$ 3,33 a mais para você vender. Então, eu faria essa conta com os gastos adicionais. Com os custos fixos, é sempre vantagem abrir. Entendi. Aí também vale a pena pensar se a divulgação que você abre no domingo está sendo bem feita também. Porque às vezes o cliente não está sabendo que você abre no domingo e não te procura no domingo. Uhum. O RAI, pelo que eu entendi, você tem mais uma questão de produção do que de vendas, né? Você está sendo bastante procurado, mas o produzir outras coisas que está sendo mais gargalo do que a divulgação. É, É isso? mas a divulgação também é um gargalo para mim. Uhum. Porque como eu mudei o ponto, mudou também o perfil dos meus clientes, sabe? Então, Uhum. tipo,
até hoje eu recebo clientes novos, assim. Já tem 6 meses que eu mudei. Mais de 6 meses, na verdade. Foi em abril, né? Fim de abril. Não, fim de maio. Uhum. É, e aí, direto eu recebo visitas de pessoas falando, ah, a loja é nova, tal. Então, acho que a divulgação também tem que melhorar também. É o ponto da gente olhar para os gargalos, né? Tipo, a questão é abrir ou não no domingo, ou a questão é, já que eu estou abrindo no domingo, eu vou melhorar a divulgação para trazer mais gente, para vender mais, para ter saída, para aumentar a produção, né? Então, é sempre, se der para fazer mais uma pergunta que vai te levar ainda mais na raiz, faz essa pergunta. Se tiver mais outra, vai na outra raiz, para chegar em atividades eficientes, né? Uhum. Alguém É, gostaria de trazer mais alguma questão? Então, assim que a gente terminar de fazer o download dos arquivos, do vídeo, preparar tudo para vocês, a gente manda pelo WhatsApp a gravação, o material e a planilha, que acho que a maioria aqui já tem. Mas qualquer dúvida, sigam trocando com a gente pelo WhatsApp. Obrigada, valeu, gente. Um gente. ótimo 2025. Valeu. Valeu! Não esqueçam de Obrigada. indicar a gente para a próxima turma. Ah, sim, sim. Valeu, pessoal! Tchau, Bom gente. dia. Ótimo dia.